O reino de Deus, anunciado por Jesus Cristo, inaugurado por Ele, pela sua palavra, pela sua vida, pelas suas ações todas, foi a grande prioridade, o núcleo central de toda a sua existência, sua messianidade neste mundo. Anunciar o reino de Deus, que se realiza no mundo, na história da humanidade. Já vimos no que consiste este reino. É uma existência humana, onde existe dignidade, a vida realmente é valorizada, o bem-estar das pessoas, a fraternidade, a justiça, a igualdade, fazem parte ou são sinais da presença, da existência deste reino. Mas ele encontra muitos obstáculos, muitas dificuldades, muitas resistências. E no tempo mesmo de Jesus, principalmente da parte dos fariseus, os doutores da lei, eles faziam uma enorme resistência a essa proposta, a esta grande pregação de Jesus. Por isso, vai ficar muito claro para o próprio Cristo, o principal obstáculo é exatamente a atitude do fariseu, que se acha autossuficiente, confia nas suas próprias obras, acha que tem direito de cobrar de Deus, de interpelar o próprio Deus, que seria obrigado a recompensá-lo pelas boas obras que ele pratica. Uma atitude de soberba, de arrogância, que não combina absolutamente com a gratuidade do reino, que é essencialmente dom de Deus, amor, serviço. O fariseu pode oferecer muitas coisas a Deus, o seu dízimo, jejum toda semana, longas orações, mas não era capaz de oferecer a própria pessoa. Não se esvaziava de si mesmo. Não colocava a sua confiança, segurança em Deus, mas em si mesmo. Por isso, ele é o único ou maior obstáculo ao reino de Deus. Poderoso é ele mesmo, e não Deus, de quem procedem todas as graças e bênçãos. E nessa atitude de soberba, é claro que ele despreza também as pessoas. Pelo contrário, o reino de Deus consiste basicamente na total confiança colocada em Deus. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando tudo parece incerto, sombrio, duvidoso, colocar a confiança em Deus. E já no Antigo Testamento, esta plena confiança em Deus vem acompanhada daqueles significados reais. É firme, atitude constante, é algo em que Deus realmente se faz presente na história do seu povo, que garante a sua salvação. Significa como aquela mãe que carrega a sua criança no colo e transmite toda aquela segurança. Crer significa agarrar-se realmente em Deus, sobretudo nas crises, nos momentos das tentações, como dissemos, quando tudo parece incerto, duvidoso, quando não se vê saídas, quando na vida não há perspectivas, assim mesmo, saber que Deus será sempre surpreendente, que Deus nunca abandonará o seu povo. É uma confiança que vai além das pretendidas seguranças humanas, como a do fariseu, nas suas boas obras, nas suas orações, nos seus dízimos, mas confia realmente em Deus, aposta nesse Deus que não vai falhar, que nunca vai quebrar a sua aliança. Fé é confiança que não se deixa confundir diante de fatos contraditórios, diante de situações difíceis na vida, porque sabe que Deus jamais falhará. Deus estará ali muito presente. Então, o reino de Deus baseia-se radicalmente nisto. Deus é o Senhor de tudo, da história e da vida de cada um de nós. E nos Evangelhos, temos duas passagens típicas dessa confiança, características e, sobretudo, são muito ilustrativas porque vêm duas pessoas pagãs. Aquele centurião que pedia Jesus fosse à casa dele para curar um servo, um empregado, nem era da sua família. Quando Jesus se propõe lá, ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Diz uma só palavra daqui mesmo, de longe,
Eu sei que a tua palavra tem poder, como eu tenho poder sobre os meus soldados. Jesus vai dizer, não encontrei em Israel, entre os seus próprios conterrâneos, ninguém que tivesse uma fé tão grande como este pagão, centurião romano. Esta é a fé. Aposta, acredita firmemente em Deus, não precisa de sinais, nem sequer da proximidade. De longe, Deus pode realizar o prodígio. E aquela mulher, também pagã sírio-fenícia, pedia que Jesus curasse a sua filha. E aquela resposta estranha de Jesus, não é certo dar a comida aos cães, aos cachorrinhos, como eram tratados os estrangeiros, os pagãos. E a mulher surpreende Cristo, eu sei, Senhor, mas ao menos as migalhas que caem da mesa podem ser dadas a mim. Então ela pede umas migalhas. E Jesus, de novo, fica extremamente surpreendido. A tua fé te mereceu esse prodígio. Vai, a tua filha está curada. Isto é fé adulta, confiança total em Deus, como foi de Abraão. Contra todas as evidências, acreditou. Deus deu um filho à sua mulher, Sarai, na sua velhice, já era estéril, inclusive. Deus lhe pede esse filho em sacrifício. Abraão está pronto a oferecê-lo. O filho da promessa de Deus, Isaac, Deus lhe pede e Abraão está pronto a entregar a vida do seu próprio filho. Então, esta é a condição básica para pertencermos ao reino de Deus. E os obstáculos, como dissemos, são estas atitudes de arrogância, de soberba, de autossuficiência. E o seguimento de Cristo, como seus verdadeiros discípulos, supõe a compreensão dessa dinâmica do reino, no que de fato ele consiste e como de fato entrar, fazer parte deste reino. E Cristo vai colocando as várias condições, vai inclusive dando-nos um poder grande sobre os espíritos maus, sobre todas as atitudes humanas adversas que podem atrasar, afastar o reino de Deus. Então, quando ele envia os discípulos, lhes dá as características que eles devem ter, e vamos encontrar lá em Lucas, capítulo 9, de 1 a 2, deu poder e autoridade aos seus discípulos sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Aqui deve ficar muito claro, poder e autoridade é dado a discípulos pelo próprio Cristo. Um poder sobre demônios, espíritos maus e mesmo sobre doenças. Porque o reino de Deus significa exatamente isto, saúde, bem-estar, vida. E nós temos o poder de construir esse reino. Para isso, ele nos deu o poder de afastar esses males. Por isso, o discípulo de Cristo não pode temer nem demônios, nem pragas, nem invejas, nem maldições e outros tantos males que podem ser feitos contra ele. Jesus nunca deu poder aos demônios, mas deu poder e autoridade aos seus discípulos. Porém, esse discípulo deve ter várias características fundamentais. Então, Cristo vai colocar lá essas condições, Lucas 10, de 1 a 16, aquele famoso, importante capítulo, o envio missionário. Enviou 72 discípulos a pregar, a anunciar em toda parte aonde ele deveria passar depois. E vai dizendo como deve ser esse trabalho, essa evangelização, características que devem ter esses discípulos, colocar toda a sua confiança em Deus. Por isso, não se preocupar em levar para a missão nem roupas em abundância, nem tantos calçados, nem dinheiro no bolso, nem comida, nada dessas coisas, porque toda a confiança deve ser colocada em Deus. Deus proverá o missionário que está a seu serviço. O estilo de vida, portanto, a maneira de se apresentar, sua roupa, seus costumes, seus hábitos, sua alimentação, tudo isso já é a pregação. Em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Então são os discípulos que de fato entenderem esse método de evangelizar muito mais com a vida, com a própria pessoa, do que com palavras. Cristo não coloca o conteúdo dessa evangelização, não diz o que devem falar,
mas como devem apresentar-se. Por quê? Porque o reino de Deus é urgente. Ele clama para ser instalado logo. Tenho pressa de Jesus, que o reino seja anunciado a todas as pessoas. Porém, esta atitude de evangelização, a missão do discípulo, está sempre sujeita, como ao próprio Cristo, a tantas formas de perseguição. E ele vai dizer, claro, desde o início, alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha comigo. E nas bem-aventuranças, ele vai dizer bem claro, a última, felizes os que são perseguidos por causa do reino de Deus, porque deles é o reino dos céus. Portanto, perseguição, cruz e renúncias fazem partes essenciais do discípulo que quer de fato pertencer e anunciar este reino de Deus. As passagens dos evangelhos falam claramente como devemos nos apresentar, quais atitudes devemos ter, a formação sólida que o discípulo deve ter, como apresentar-se, e como dissemos, sem agarrar-se a falsas seguranças humanas, nem dinheiro, nem títulos, nem outras coisas externas, mas unicamente na graça, no dom de Deus. Desvincular-se, inclusive, da própria família. Quem amar seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Sem saudosismo, sem voltar atrás, sem arrepender-se. Discípulo que quer, de fato, construir este reino, quer, de fato, implantar esse projeto, esse plano de Deus Pai, como Cristo nos revelou, deve ter essas características. Renunciar, morrer a si mesmo, esvaziar-se, e claro que isso lhe dará uma grande autoridade sobre as pessoas a quem ele vai evangelizar. E nós encontramos em Mateus capítulo 13 várias parábolas em que Jesus compara o reino dos céus ao semeador que sai a semear, ao pescador, ao mercador que procura pérolas preciosas, aquele que cultiva a terra, planta o trigo, onde nasce o joio. E rapidamente queremos resumir nessas parábolas as características que deve ter o reino. O semeador é aquele que prepara a terra e nela semeia a semente. É o tempo de semear. É o tempo em que se deve plantar, não de colher. A colheita virá depois no seu tempo. Nós somos enviados a semear. A palavra de Jesus é muito clara. Somos colaboradores do reino, levar a palavra, anunciá-la. Isto é importante. A colheita será no fim. Não temos domínio, poder sobre os frutos, mas temos a responsabilidade de plantar. Não importa se uma parte da semente cai no meio da estrada, no meio dos espinhos, sobre as pedras, não importa se perder uma parte. O importante é semear. A grande parcela, certamente, cairá em terras boas, em terreno fértil, bem preparado, e ele vai produzir muito fruto, sem dúvida nenhuma. A rede do pescador que traz peixes de má qualidade, que não servem, são jogados fora, separam-se os bons. O joio que vem junto com o trigo, não tem como os operários queriam logo arrancar o joio. O patrão disse, não, se vão arrancar o trigo também junto. Conviver nesse mundo com o bem e o mal, com o trigo e o joio. No mar existem peixes bons e peixes de má qualidade. Conviver com isto. A separação, a triagem final será realmente no final, na colheita, no final dos tempos. A parábola da pérola preciosa. O reino de Deus é um tesouro escondido no terreno dos nossos corações. Não há riquezas no mundo que se possa comparar ao valor deste reino. Quem o entende está pronto a fazer-se qualquer outra coisa, esse sim vai alcançar, de fato, a consecução deste reino. Comparado ainda à mostarda e ao fermento. O grãozinho de mostarda, uma semente insignificante, cresce e torna-se uma planta lá na horta. O fermento que faz crescer toda aquela massa. Assim é o reino de Deus que vai crescendo. Aquela pequena quantidade de fermento consegue levedar uma grande quantidade de massa de pão.
Este reino supõe uma verdadeira compreensão da história, das leis, das tradições humanas que constantemente entravam em conflito com Jesus. Halaká significa comportamento, atitudes, interpretações humanas das leis, das tradições que os fariseus, doutores da lei, faziam e se resistiam duramente a Jesus Cristo. Várias vezes ele vai dizer: vocês supervalorizam tradições humanas, mas ignoram, desfazem da lei divina. Ele os condena porque costumes, casuísmos, tradições que eles haviam inventado para proteger seus privilégios, para terem vantagens pessoais, entravam numa oposição profunda à lei de Deus. Então ele sempre apela para Moisés, para os profetas, nossas tradições, nossos antepassados, apelam para isto, mas de uma forma pequena, estreita, não buscando o que há o verdadeiro sentido nessas tradições, mas usando toda a Pentateuco, as leis, os mandamentos, a seu próprio serviço. Com isto, não conseguem entender o verdadeiro espírito dessas leis, mas deturpam, ignoram a vontade de Deus que está por trás dessas leis. Cristo entra em conflito radicalmente contra essas tradições. A plena liberdade, a verdadeira compreensão. Ele é muito categórico, diz: eu não vim abolir a lei, não vim destruir as tradições sadias, não vim ignorar os profetas, Moisés, pelo contrário, vim dar pleno cumprimento e a verdadeira interpretação dessas leis. Para isto que ele veio ao mundo, o verdadeiro sentido profundo, o espírito das leis. Lei não pode escravizar, deve ser cumprida com plena liberdade. E Jesus nos ensina seriamente isso, ao dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Por isso, ele vai várias vezes fazer curas propositalmente em dia de sábado, para dizer: a vida daquela pessoa enferma é muito mais importante da lei escrita, interpretada de uma forma tão radical que a lei proibia preservar a vida, curar um doente por ser dia de sábado. A lei que escraviza, que mata, ou deixa morrer as pessoas. Cristo ensina exatamente o contrário. O Sermão da Montanha é muito claro sobre isso. Felizes os pobres, os que têm essa liberdade, a gratuidade do amor do Pai, os dons que o Pai oferece, a sua graça, a sua bênção àqueles que o aceitam, que o acolhem. A lei salva, não oprime, se ela de fato é bem entendida. Então Cristo propõe exatamente isso, libertarmos-nos de uma forma opressiva, de uma interpretação escravizante das leis, normas e tantas proibições e tradições que não estão dentro do plano do projeto de Deus Pai. Uma religião que escraviza, que oprime, não vem de Deus certamente. Então Jesus não é um revolucionário. Ele chega a dizer: nenhuma letra da lei passará sem ser cumprida. Ele não despreza, valoriza muito as leis, mas no seu verdadeiro sentido. Então, Jesus nos dá um grande método, um princípio de como entender as leis. Elas estão a serviço da liberdade, da vida, da plenitude, e não de outros objetivos humanos que podem escravizar e oprimir simplesmente as pessoas. E mais, uma grande liberdade de Jesus também em relação à religião judaica, muito desviada, muito deturpada no tempo de Cristo. Para eles, dois valores sagrados, sobre os quais se baseava radicalmente toda a tradição religiosa, toda a prática religiosa do judaísmo: o templo e o sábado. Em relação ao templo de Jerusalém, temos que dizer, era o centro radical da religiosidade, da identidade nacional do povo hebreu. Tudo girava em torno do templo de Jerusalém. Aquele magnífico templo, uma das grandes maravilhas do mundo, admirado por todos, o próprio Cristo percebia a arquitetura, a estrutura, a grandiosidade daquele templo, algo extraordinário. Centro de grandes peregrinações,
Páscoa, Pentecostes, as pessoas vinham de toda a diáspora, aquelas comunidades judaicas dispersas fora da Palestina, vinham sagradamente todos os anos para as semanas inteiras da celebração pascal, Pentecostes e outras grandes festividades. E no templo eram oferecidos aqueles muitos e grandes sacrifícios, novilhos, bois, ovelhas, pombas, ofertas da terra, lavoura, produtos da agricultura, tudo era trazido e oferecido no templo de Jerusalém. A esplanada, aquele pátio externo muito grande, onde se concentravam muitas pessoas, caravanas, animais, e na entrada do templo, o tesouro, onde as pessoas depositavam as suas ofertas. E ali, Cristo chegou a perceber que o templo, que tinha como grande objetivo ser a casa de Deus, o lugar de culto e adoração, havia se transformado em uma espécie de um comércio, um grande mercado. Ali se faziam trocas, compras e vendas, ritos externos e internos também, tanto no interior do templo como das próprias pessoas, mas certamente muito desviados, muito deturpados. Aqueles ritos já não tinham aquele sentido originário, importantíssimo, ser um culto fiel, gratuito, de adoração a Deus Pai, usados para fins puramente humanos, assegurar os privilégios, o enriquecimento, inclusive, dos sacerdotes, levitas, doutores da lei, e não mais esse culto puro, genuíno a Deus Pai. Cristo, desde pequeno, já aos 8 dias, é apresentado no templo. Aos 12 anos, na festa da Páscoa, ficou perdido lá, porque era costume, todos os anos, seus pais vinham a Jerusalém e nesse templo faziam as suas celebrações pascais, ofereciam os sacrifícios. E Jesus foi crescendo. E muitas vezes, depois de adulto também, esteve na esplanada do templo ensinando, corrigindo esses erros e desvios todos e escandalizando. E um fato impactante que até nós impressiona profundamente hoje, como está no Evangelho de João, quando ele vai expulsar do templo aquelas pessoas que lá faziam um comércio, compravam e vendiam. Já não era um lugar do culto, mas um lugar de enriquecimento de umas poucas pessoas, impunham às pessoas, inclusive os pobres, comprar animais. José e Maria, por exemplo, um casal de rolinhas ou de pombas, para oferecerem pela purificação de Nossa Senhora aos 8 dias do nascimento de Jesus, quando ele é levado e apresentado ao templo. Então os pobres eram explorados também na porta do templo, para terem o perdão de seus pecados, para terem a sua purificação, para conseguirem graças, deviam oferecer animais. E os pobres não os possuíam, deviam comprá-los ali no templo. Tornou-se, portanto, um centro de comércio, um grande mercado. Jesus fica extremamente indignado e tem uma atitude realmente de agressividade. Fez um chicote de cordas, virou mesas onde fazia o câmbio, expulsou os vendilhões, espantou aqueles animais que estavam ali, fez um grande barulho, uma confusão enorme na porta do templo. Quando é questionado, com que autoridade você faz isto? Ele vai dizer, destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ficaram mais escandalizados ainda, mas como? Esse templo levou 46 anos para ser construído. Como é que você vai construir em 3 dias? É o que Jesus está querendo dizer com essa palavra. O templo é o corpo dele, que de fato vai ser destruído, vai ser morto. Mas em 3 dias será reconstruído, ou seja, ressuscitado. Com isso, Jesus está dando uma grande lição. Claro que as pessoas que ouviam não a entenderam no momento, os discípulos foram entendê-la mais tarde, como nós entendemos hoje. O que ele quer dizer com isto? O lugar verdadeiro para prestar o culto genuíno a Deus Pai não é um templo de pedra, de tijolo feito por mãos humanas. O templo sagrado é qualquer lugar onde há pessoas que creem em Deus. O corpo de Jesus, ele próprio é o verdadeiro templo no qual agora Deus Pai é adorado e glorificado, como nós fazemos na Eucaristia hoje.
Para a samaritana, está lá em João capítulo 4, Jesus vai dizer claramente: Deus Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não aqui no Monte Garizim, como falavam os samaritanos, nem no Monte Sinai, como diziam os judeus, mas Deus Pai quer ser adorado no coração, em espírito, do dentro do coração da pessoa. Não importa estar num templo, numa igreja, em casa, na rua, aonde ele estiver, Deus pode ser adorado. O grande sacrifício é a pessoa, com este amor, com essa gratidão, realmente se oferece a Deus Pai. O templo que agrada a Deus, portanto, é o templo do nosso corpo, consagrado já no batismo, templo da Trindade e do próprio Espírito Santo. Esse templo que o próprio Deus construiu. E não fomos nós que o construímos, mas o recebemos de Deus. Portanto, a grande novidade de Jesus é um templo novo, um templo que vai se aperfeiçoando, que vai crescendo à medida que nós compreendemos o verdadeiro culto de adoração que deve ser prestado a Deus Pai. A igreja primitiva entendeu muito bem essa grande lição de Jesus, menos os judaizantes continuaram questionando, duvidando, rejeitando o próprio Cristo como o verdadeiro Messias. As comunidades cristãs não tinham igrejas, eram proibidas inclusive, eram perseguidas, não havia templos, capelas, eram nas catacumbas, escondidos nas casas que celebravam a Eucaristia em espírito e em verdade. Pequenas comunidades, perseguidas, escondidas, ali ofereciam os verdadeiros sacrifícios. Disso nasce a nossa Igreja Católica. Das catacumbas, daquelas pequenas comunidades, o verdadeiro sacrifício da Eucaristia, que de fato agradava a Deus, preparava aqueles cristãos, inclusive, para as perseguições, para a própria morte. Os mártires eram preparados nesses grandes sacrifícios. Jesus, portanto, torna-se o único e supremo mediador entre nós, a humanidade, e o próprio Deus. Somos levados ao Pai pelo próprio Cristo, membro do seu corpo, ele sobe ao Pai cada vez que se oferece na Eucaristia, na missa, e nós subimos com ele. Portanto, a mediação de Cristo é existencial. Sua existência, sua vida, sua pessoa oferecida, imolada, morta e ressuscitada, é esta pessoa a qual nós pertencemos pelo batismo, que é levada ao Pai. Cristo, o grande supremo mediador. Portanto, ele quebra aquelas tradições totalmente desvirtuadas em que o templo era essencial para as pessoas chegarem a Deus Pai. Não seria perdoado, não prestaria um culto verdadeiro ao Pai que não passasse pelo templo físico de Jerusalém. Cristo quebra, rompe esta dependência de um templo físico. O que vale agora? Que o culto seja feito pela nossa vida, pela existência de cada um de nós, como foi toda a existência de Cristo. A vida dele foi um contínuo sacerdócio, oferecendo sua vida, como fala Pedro, como hóstias espirituais agradáveis a Deus, seus atos, seus trabalhos, sua existência em Nazaré, naqueles 30 anos de silêncio, sua vida pública, aquele serviço pleno, aquela messianidade de entrega, de busca das pessoas pobres, marginalizadas. Este é o sacerdócio de Cristo. Nesta sua existência prestava a Deus Pai esse culto perfeito. Não lá numa capela, na sinagoga ou no templo, na vida de cada dia. E depois, na Quinta-feira Santa, nas vésperas da sua morte, como que reúne todo esse seu longo sacerdócio, desde a sua encarnação, quando entrou no mundo, encarnado em Maria, até a sua crucificação e ressurreição. Tudo isto como que sintetizado num grande supremo sacrifício, Quinta-feira Santa, quando institui o sacrifício da missa, a Eucaristia, Sexta-feira, quando entrega literalmente a sua vida, morre fisicamente e ressuscita no sábado. Isso tudo é celebrado na Eucaristia, na Santa Missa. Este é o verdadeiro culto prestado a Deus Pai, do qual nós realmente participamos. Somos sacerdotes pelo batismo, nós padres pelo sacramento da ordem, e juntos nós subimos ao Pai. Jesus também tem uma atitude muito clara
em relação ao sábado, como dissemos, era uma das colunas nas quais se baseava firmemente a tradição judaica. Sábado para eles era algo sumamente importante, sagrado, e de fato era muito importante, está nos decálogos, está nos mandamentos. Deus descansou no 7º dia, baseado nisso instituíram, e aliás, o único povo que tinha um dia de descanso, e mais do que um descanso físico, um dia dedicado totalmente ao Senhor, o dia do Senhor, para se dedicar mais à oração, ao culto, às coisas de Deus e dispensar, desligar totalmente das atividades humanas. Não é um dia de enriquecer, de ganhar dinheiro, mas é um dia de gratuitamente prestar mais serviços gratuitos ao culto a Deus Pai. Uma instituição sagrada que caracteriza o povo hebreu, só eles, como dissemos, tinham esta sagrada tradição. Um dia da semana reservado para o Senhor. E hoje a humanidade toda tem este dia de descanso, dia de folga, que vem exatamente disso. Então o sábado faz parte da história, da cultura daquele povo, mas no tempo de Jesus também esta lei ou essa prática estava muito desviada. Eles a interpretavam de uma forma tão estreita, tão radical, que praticamente se proibia tudo. Nada se podia fazer, e eles de fato colocavam o homem a serviço do sábado e não ao contrário, como vem dizer depois Jesus. Por isso, não se podia fazer absolutamente nada em dia de sábado, nem se caminhar tanta distância, nem cozinhar, nem sequer as boas obras. Quando Cristo, lá na sinagoga, várias vezes, curava um enfermo, ele era duramente criticado. Quando os discípulos, passando no meio de um trigal, colhiam espigas de trigo e as debulhavam com as mãos e comiam aqueles grãos. Isto era proibidíssimo. Jesus duramente condenado por essa atitude tão insignificante. Então chegava a uma tal estreiteza a interpretação do sábado que de fato era impossível cumpri-lo como ele se determinava. Mais de 30 práticas catalogadas eram proibidíssimas em dia de sábado. Diante dessa forma tão estreita de interpretar o sábado, Jesus é claro que vai tentar corrigir isto e faz propositalmente curas em dia de sábado, para dizer, o grande princípio, o sábado feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso escandaliza, choca profundamente, por isso ele é duramente perseguido e vai ser inclusive condenado depois. Ameaçaram de morte, porque ele vinha subverter esta maneira dos fariseus interpretarem este. Ele sabe que é um dia sagrado, ele observava fielmente também, mas dentro daquela liberdade de um filho e não de um escravo. E finalmente, Jesus tem uma grande liberdade, uma autonomia em relação aos sacerdotes. No templo, eles eram os ministros que ofereciam os cultos e Jesus torna-se o grande sacerdote. A atividade de Jesus tem um caráter cultual sacerdotal. Não lá no templo, não oferecendo vítimas animais, mas oferecendo a sua própria vida, como já dissemos. Toda a sua existência é um contínuo culto a Deus Pai. É o sacerdote, Jesus é esse sacerdote, que vai oferecendo o seu tempo, sua atividade, seu poder, sua presença no meio das pessoas, sempre a serviço do povo. Oferecendo a sua vida, não animais, não outras vítimas, não coisas externas. Toda a sua vida, como dissemos, foi um contínuo exercício do seu sacerdote. Na carta aos Hebreus, vamos encontrar isso, Jesus é o eterno e sumo sacerdote. No sacerdócio de Cristo, nós padres e todos os batizados também participamos hoje. Mas um sacerdócio agora diferente. Não ligado a um templo, não ligado, claro, a animais imolados, mas ligado de fato a essa atitude interior espiritual. Cristo é o grande sacerdote, oferecendo-se principalmente, literalmente, lá na cruz, no Calvário, quando entrega a sua vida. Seu sacerdócio, então, como dissemos, é existencial, não ritual. Significa que o sacerdócio de Jesus é isto,
aproximar-se dos pobres, carregar a sua cruz, mas junto com o povo, fazendo-se solidário com os últimos, com os próprios pecadores, resgatando a vida tão menosprezada no seu tempo, mas identificando-se, misturando-se com essas pessoas. Com isso entendemos, Jesus Cristo é o único e verdadeiro sacerdote hoje. Nós todos participamos no seu sacerdócio, por isso quando vamos à igreja para a missa, todos celebramos a missa. O padre, como ordenado, preside, e os fiéis pelo sacerdócio recebido no batismo, que os torna membros do corpo de Cristo, também os fiéis oferecem, celebram a Santa Eucaristia. Nele, nós todos somos sacerdotes, não por um direito, uma virtude nossa, mas porque participamos do único sacerdócio de Jesus Cristo. No culto, como já dissemos e insistimos, é decisivo para ser um culto realmente agradável a Deus Pai, um culto realmente de adoração, a entrega das nossas próprias vidas. Oferecemos Cristo, mas com Ele subimos ao altar, subimos ao Calvário, entregando também as nossas vidas. O culto cristão de hoje deve ser celebrando nessa entrega total de nossas vidas, junto com a de Cristo. É o amor-serviço, é a entrega que nós fazemos da nossa existência, e o nosso culto, então, é esse tempo, esse templo, espaço simbólico em que nós nos reunimos para celebrar o grande mistério pascal, a ressurreição do Senhor.